encerramento à nossa programação de lives do Novembro Azul, mês de conscientização do câncer da próstata. Hoje nós vamos conversar sobre sexualidade e os impactos psicológicos no câncer de próstata. Eu sou Gisele Vitória, vou moderar essa conversa com a doutora Tércia Reis, oncologista do Grupo Oncoclínicas na Bahia, com o doutor Renato Faria, urologista da Central da Polícia Militar e da Casa de Saúde São José, e o Arthur Alves Almeida, psicólogo do Grupo Oncoclínicas em Minas Gerais. Muito bem-vindos, tudo bem? Antes da gente começar a nossa rodada de conversas, eu queria só dar alguns números sobre o câncer de próstata para, enfim, aquecer a nossa discussão. O câncer de próstata deve atingir 65.840 pessoas em 2021. São cerca de 75% dos casos atingem homens com 65 anos ou mais, e a doença mata mais de 15 mil brasileiros todos os anos. Com um atraso dos exames em decorrência da pandemia em 2020 e 2021, esse cenário tende a se agravar com o aumento de casos em estágios mais avançados, sendo detectados a partir do próximo ano. No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o tumor de próstata é o segundo mais comum entre homens, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma. No começo, pelo fato dos sintomas serem silenciosos, o câncer de próstata é de difícil diagnóstico, já que a maioria dos pacientes apresenta indícios apenas nas fases mais avançadas da doença. Então, dito isto, eu queria abrir para a nossa rodada de conversas. Começo com a doutora Tércia, Ladies First. Doutora Tércia, o tema sexualidade e os impactos psicológicos, como esse assunto afeta os pacientes com câncer de próstata? Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Obrigada pela introdução, Gisele, pela apresentação. É um prazer estar aqui com vocês hoje conversando sobre esse tema tão relevante, né? Tão importante, que mesmo aí em 2021 a gente precisa, continua batendo na tecla da prevenção, que é o mais importante que a gente precisa fazer, né? E no cenário dos homens, que a gente sabe de todos os preconceitos que existem diante dos exames preventivos, da procura ao urologista, então a gente sempre realmente precisa retomar a esse tema. E em relação à sexualidade, o impacto, né, no diagnóstico, o câncer de próstata realmente é o que eles mais trazem de preocupação, né? Mesmo diante de uma doença, né, tão estigmatizada como câncer, às vezes a gente tem um diagnóstico de uma doença mais avançada, né, de uma doença de difícil controle, e a grande preocupação é sempre em relação, vai cair em relação à sexualidade, né? Mesmo que seja uma doença inicial e que seja potencialmente curativa, o ponto também vai ser a sexualidade e o impacto psicológico dos pacientes em relação a um pós-operatório ou a um tratamento pós-radioterapia. Sempre os temas, né, mais abordados pelos pacientes e as maiores preocupações são em relação a esses efeitos colaterais, né, em relação à potência sexual, à ereção e como é que vai ser isso depois do tratamento. Então, a gente primeiro precisa estar muito bem alinhado em relação à equipe multidisciplinar, né? Então, é ótimo essa mesa aqui com o psicólogo, com o urologista, com o Renato, para a gente discutir, e de importância assim, fundamental para o paciente primeiro entender, tirar os mitos, né? Existem muitos mitos diante desse diagnóstico. Então, primeiro que é aquela coisa do câncer é sentença de morte. Então, isso aí a gente precisa desmistificar. Depois, o câncer de próstata, o paciente vai ficar impotente, né? Então, não é assim. Então, a gente precisa realmente discutir vários desses pontos. Perfeito, doutora Tessa, muito obrigada. Doutor Renato,
Eu passo a palavra com uma pergunta já lembrando que, olha, doutor Renato acabou de sair de uma sala de cirurgia, gente. Assim, queria agradecer a sua presença aqui prontamente. Enfim, já lhe passo a palavra com uma pergunta do Tiago Dantas, que é coordenador de pauta do jornal O Globo, dentro dessa linha do tema que nós estamos discutindo, né? A pergunta dele é a seguinte: qual é a forma mais eficiente para esclarecer ao paciente que o diagnóstico de câncer de próstata, que ele não necessariamente vai se tornar impotente? Seria necessário um esforço de campanha de comunicação ou é preciso investir em tecnologia, em pesquisa para reduzir os riscos? A palavra é sua, doutor Renato. Bacana. Gisele, obrigado pelo convite. Ótimo dividir aqui a mesa com o Arthur, com a Tércia, e é um tema extremamente rico. Sobre os comentários, complementando os comentários da Tércia sobre a questão dessa pergunta, aí assim, envolve alguns pontos que devem ser levantados, né? Fundamental que a gente tenha uma penetração de informação da população para que a gente possa ter diagnóstico precoce. Se a gente tem diagnóstico precoce, a gente tem chance de 90% de cura dos pacientes. Pensando em tratamentos localizados, a gente acaba tendo tratamentos com menos efeitos colaterais. A cirurgia pode ser mais rente à próstata, a gente consegue fazer melhor preservação do feixe vástico nervoso que passa ao redor da próstata, que é responsável, que é importante para a ereção. Tratamentos outros, do ponto de vista de radioterapia, a gente consegue fazer um tratamento também mais focal. A gente deixa de ter necessidade de outros tratamentos complementares e isso faz com que a gente tenha uma efetividade do ponto de vista oncológico e funcional de maneira mais robusta, de maneira mais completa para esse paciente. Só para que possa ter uma ideia, se a gente tem um paciente que a gente consegue fazer a melhor cirurgia para ele, a gente consegue oferecer um tratamento curativo, cirúrgico, um paciente que tem uma apresentação ainda da doença em estágio precoce, um doente jovem, sem nenhuma história de disfunção erétil, esse paciente, em até 2 anos pós-cirurgia, é como se ele não tivesse operado, ou seja, a apresentação dele 2 anos à frente vai ser uma apresentação completamente normal do ponto de vista urinário e do ponto de vista funcional peniano, do ponto de vista de ereção, ele teoricamente consegue ter uma recuperação de maneira completa frente a todo esse quadro. Isso é algo que a gente consegue oferecer para todo paciente, isso é o discurso do Renato, da Tércia, do Arthur, para todo paciente no consultório. Essa é uma apresentação, Gisele, na verdade, que é múltipla. O doente, a gente precisa ter uma avaliação relacionada ao estadiamento da doença, à extensão da doença desse paciente do ponto de vista local, qual o planejamento do tratamento dele, qual a idade, qual é a função sexual dele pré-operatória, ou seja, a gente tem uma gama de dados para que a gente possa ter o resultado final pós-tratamento. Outra situação que é importante é o doente com uma doença ainda em estágio precoce, é uma doença que ela é assintomática, é uma doença silenciosa, ou seja, é importante dar busca ativa ao urologista para que a gente possa ter uma avaliação nesse momento. Para os pacientes com doença avançada, ele também pode ter disfunção erétil, ou seja, quando a gente está lá na frente da história, a gente tem uma doença localmente avançada, uma doença metastática, a própria doença gera alterações do ponto de vista da ereção e os tratamentos que precisam ser múltiplos também vai entregar uma resposta ruim à questão do ponto de vista sexual, ou seja, aí acaba tendo algumas questões. Talvez a visita ao urologista venha até antes do medo do câncer de próstata, né? Vem a questão da sexualidade, eu preciso fazer toque retal, como isso
como isso vai ser apresentado pelo urologista, ou seja, talvez tenha algumas resistências, só para que possa ter uma estatística geral, 50% da população masculina nunca foi urologista, só para que possa ter uma ideia. 50%? 50% da população brasileira nunca foi urologista, e 77% dos homens têm alguma resistência para o câncer retal, não é que eles se neguem, tem alguma resistência, né? Ao toque retal. Exato, do ponto de vista de, olha, eu não sinto nada, será que eu preciso mesmo fazer um toque retal? Olha, hoje eu não estou com tempo, olha, eu acho que eu não vou na tércia, o Arthur pode ser desmarcado, eu deixo ele para a semana que vem, o Renato eu vou quando eu posso, eu fui no cardiologista, o meu PSA está normal, será que essa história esse fantasma do câncer de próstata não pode ser atrasado para o ano que vem, né? Ou seja, na verdade, eu acho que essa busca do urologista, a especialidade, existem algumas resistências, mas, Gisele, eu também posso falar que isso é uma avaliação e uma apresentação de maneira geral, mas cada vez mais a gente entende uma consciência mais ativa, uma valorização mais importante da ida do urologista, do entendimento da doença multimodal, multidisciplinar, da necessidade do tratamento não só do Renato, da avaliação não só do Renato, e sim de todos para uma tomada de decisão terapêutica. Ou seja, cada vez eu acho que a gente tem tido respostas mais facilitadas da população de um modo geral, mas ainda existem esses pontos e contrapontos, né? Perfeito, muito bom. Eu passo a palavra para o Arthur, até um pouco na mesma linha, né? A gente tem uma pergunta aqui da Simone Blaines, repórter da revista Veja, repórter da editoria de saúde da revista Veja. Ela pergunta o seguinte: como fica a vida sexual durante o tratamento do câncer da próstata? O sexo pode ser afetado em algo? Arthur, a gente até tinha conversado um pouquinho sobre isso no começo da live. Queria que você expusesse a sua visão e a sua experiência clínica. Boa tarde a todos, boa tarde, Gisele, Tércia, Renato, todo mundo que acompanha. Sim, a questão da sexualidade pode ser alterada, em grande parte é alterada, após o procedimento cirúrgico. Ele tem um período de restrição, né, da prática sexual, o Renato pode falar isso até melhor do que eu. E também durante o período de radioterapia vai ficar a região mais sensível, né, a região prostática mais sensível, onde ele vai ter aí certas limitações para a prática sexual. Durante os tratamentos posteriores, né, com o hormonioterapia, com a quimioterapia, a ideia é abaixar esses níveis de hormônio no corpo, fazer com que esse PSA abaixe. E isso pode causar, sim, a falta de potência sexual, a falta de libido desse paciente, de forma que ele perca ali o famoso tesão, né? E também perca a potência sexual. Isso gera muito transtorno na vida desse paciente, principalmente aqueles que têm uma cabeça mais fechada, que estão mais restritos a novas práticas, ao conhecimento do próprio corpo, de aprender a ter a relação sexual de uma nova maneira, de aprender a compartilhar com essa parceira ou com esse parceiro essa questão sexual de uma outra forma, sem ser a penetração, né? Isso é carregado de muito medo, de muita angústia, de muita ansiedade, aquele sentimento de não vou dar conta, olha como eu estou impotente, como eu sou impotente, o medo disso ser duradouro, dessa questão da impotência sexual ser duradoura, de não ter mais ali uma prática sexual ativa, plena, até mesmo como o Renato trouxe, a própria progressão da doença, em alguns casos, pode limitar esse paciente na prática sexual, por questão de dor.
por diversas outras questões relacionadas ao tratamento, por questões de fadiga, por questões de náusea, podem estar associadas aí à dificuldade da prática sexual, apesar de que não é proibido, não é de forma nenhuma proibido que esse paciente tenha prática sexual, que ele se prive de ter alguma relação, seja ela de qual for, mas sim, ele vai encontrar as limitações diante disso. E a alta prevalência de depressão em pacientes de câncer de próstata, nós estamos falando aí de alguns estudos, cerca de 20% dos pacientes de câncer de próstata com quadro depressivo, claro que associado a questões depressivas anteriores, né, quadros psíquicos anteriores, mas sim, o próprio tratamento e as dificuldades no enfrentamento deste tratamento podem potencializar essa dificuldade em lidar, né, esse quadro depressivo. Então, esse medo como eu disse, de não conseguir, eu não sou mais homem, eu não vou dar conta, a minha vida acabou, meu casamento acabou, meu relacionamento não existe mais porque eu não consigo ter uma relação sexual plena. Isso pode acontecer, sim. E a parte que nós, psicólogos e psicólogas, entramos aí para trabalhar para um novo enfrentamento, né, diante do adoecer, diante do tratamento, enfrentar isso de uma forma mais positiva, ressignificando, reaprendendo a prática sexual, e tem que estar com a cabeça muito aberta para passar por esse processo. Perfeito, obrigada. Eu passo a palavra para a doutora Tércia, um pouco entrando nessa, quer dizer, um pouco como lidar com esse, sob o ponto de vista psicológico, lidar com esses impactos do diagnóstico, até esses detalhes que o Arthur trouxe, os impactos tanto do diagnóstico quanto do tratamento na vida do homem. Doutora Tércia. Então, eu acho que um ponto bem importante que a gente tem que frisar é essa relação que o Renato já comentou em relação a um diagnóstico precoce e a chance de cura, né? Então, isso aí remete a gente fazer prevenção, a gente acabar com os preconceitos e a dificuldade do homem, esse número aí que o Renato mostrou, de 50% da população masculina não ir ao urologista, a gente focar nesse ponto de prevenção, porque isso, consequentemente, nós teremos melhores resultados, né, maiores chances de cura e menores efeitos colaterais, né? Ou seja, o paciente conseguiria manter a potência sexual, conseguiria uma cura do tratamento oncológico. Então, acho que o ponto é esse, a gente... essas campanhas, né, de Novembro Azul, acho que a grande mensagem que precisa ficar é acabar com o preconceito, né, do toque retal, da consulta com o urologista, porque isso a gente vê completamente diferente na mulher, né, que já está acostumada a ir na ginecologista desde a adolescência e consegue aí fazer seus exames com rotina, com frequência e fazer uma prevenção secundária, né? Porque em relação ao câncer de próstata, a gente não tem um modelo de prevenção primária, né? Ou seja, de não expor o paciente ao risco, porque esses riscos são, muitos a gente não entende, não compreende ainda. Então, tem a questão da história familiar, então esse paciente tem que estar atento, né? Ter uma avaliação mais precoce, se tem uma história familiar de um pai ou de um avô que teve câncer de próstata numa idade mais jovem, né? De 60 anos ou menos do que isso, porque numa idade mais avançada é realmente muito comum, muito incidente, né? Tem uma máxima aí de que esses idosos que chegam aos 90 anos, todos terão câncer de próstata, e muitos a gente nem vai diagnosticar e não vão ser, certamente não serão a causa de óbito desses pacientes. Então, a gente tem que voltar na prevenção, e sempre tem que ser, porque é sempre a conduta mais custo-efetivo que a gente tem, e que traz mais benefícios com menos eventos adversos. Então, acho que esse ponto da campanha é acabar com o preconceito, né? E os homens realmente procurarem o urologista e fazer essa avaliação. Então, tem a questão da história familiar, os homens de raça negra,
que tem também maior chance de ter o câncer de próstata, e com isso também uma doença de uma forma geral mais avançada, mais agressiva. Então, esses cuidados com a prevenção secundária também, em relação à PSA e ao exame físico, a gente acha que tem que bater muito nessa tecla de prevenção, né? Porque quando a gente está diante de um paciente com câncer de próstata metastático, avançado, que a gente precisa entrar com medicação, né, com hormonioterapia, quimioterapia, hoje evoluímos muito, né, na oncologia, e certamente câncer de próstata é um dos sítios que mais avançamos nos últimos anos. Então, temos uma diversidade enorme de tratamentos, medicações orais, mas a gente sempre tem aquela coisa do controle da doença, né? Como o Renato bem frisou, a gente já não está mais diante de cura de doença, né? Cura na oncologia é aquele conceito que você fica livre da doença ali por 5 anos e a doença não retorna nesse período. Então, acho que o ponto é a prevenção, é a gente acabar com o preconceito, porque a gente vem melhorando, né? O Renato já tinha comentado, o Arthur falou, a gente vem melhorando nesse entendimento da população, mas a gente ainda se depara com muitos comentários, né, em pleno 2021, e pacientes super, como que eu posso dizer, não importa a capacidade socioeconômica, ou homens com doutorado e super informados, mas é uma coisa bem enraizada ainda, esse preconceito do exame físico e do toque retal em relação à próstata, né? A sexualidade, a coisa do homem, né? Eu acho que esse é o ponto que a gente tem que tocar em prevenção. Não, certamente. Eu até queria voltar nesse assunto com o doutor Renato, nesse ponto, né? É muito impressionante, né? Que 50% dos homens nunca tenham ido a um urologista, né? Eu queria, assim, o senhor tem pacientes jovens, doutor Renato, assim, pacientes que vão sem, enfim, fazer prevenção, porque existe uma cultura, desde cedo, a menina já vai ao ginecologista, né? Passa do pediatra para o ginecologista muito rápido, né? Isso não acontece com os meninos, né? Isso você entende que isso você avalia que essa cultura ela prejudica esse trabalho do diagnóstico precoce, dessa prevenção tão necessária? Está no mudo. Está no mudo. Desculpa. Não tenho dúvida disso. Aí, algumas questões. A gente realmente, falando da população geral, a gente vai ao médico, na maioria das vezes, por alguma necessidade. Eu estou com dor no ombro, tenho alguma dor abdominal, eu tenho uma necessidade específica relacionada a alguma avaliação, estou acima do peso, ou seja, é uma demanda que vem a partir de alguma queixa. Ponto. A apresentação de ir ao médico para uma questão de rotina, isso é a exceção. Exemplo, quantos de nós já levamos os nossos filhos para ir ao dentista, para que o dentista possa explicar aos nossos filhos como escovar o dente? Olha, essa é uma consulta que deveria ser feita pelo dentista. E isso é uma raridade, né? Assim, se a gente conversa com os nossos amigos, com parentes e tudo mais, isso é uma situação completa de exceção, né? Eu, por acaso, os meus pais me levaram, eu levei minha filha, e assim, até a própria dentista, mas Renato, ela mesmo desvalorizou essa situação e depois entendeu a questão, a pessoa próxima, e conduziu a consulta e toda a explicação para a Júlia de maneira muito, muito interessante. A mulher, pela questão da menstruação e da necessidade relacionada a toda a parte do ciclo e depois, ao longo do período, o acompanhamento do câncer de colo uterino, as questões do ponto de vista relacionado à gestação, isso é algo que vem de maneira automática para a mulher. E essa cultura médica para a mulher, ela acaba tendo o ginecologista como o médico central, né? Ou seja,
Se ela tem dor de cabeça, ela recorre ao ginecologista. Se tem alguma dor abdominal, ela tira dúvida com o ginecologista. Ou seja, o ginecologista fica sendo uma grande ponte para essa entrada no serviço de saúde, que seja para outras especialidades, no caso do gênero feminino. O homem, ele pode ir ao urologista em qualquer momento. Exemplo, as malformações urológicas e o sítio urológico é o sítio de principal malformação que a gente tem relacionado ao concepto, ou seja, isso é de cunho do urologista, é uma área que a cirurgia pediátrica também tem uma divisão dentro dessas áreas de reconstrução, mas a urologia é uma área extremamente importante. A história de cálculo renal, a história de doença sexualmente transmissível. Quantos pacientes jovens, adolescentes, eu pego no consultório? Olha, eu gostaria de tirar uma dúvida relacionada à parte sexual, à parte de DST, à parte de como colocar camisinha. Isso é extremamente infrequente. Eu falaria que você deveria ser isso muito mais informativo, muito mais de fácil penetração. Os pais deveriam valorizar essa questão, e não é o caso, né? Talvez a gente, colocando aqui dentro da área do Arthur, olha, quantos pacientes a gente poderia encaminhar para o Arthur e nós mesmos já deveríamos ter tido um acompanhamento psicológico, quanto isso é importante, e a gente não vai ter resistência, não tem tempo. Quantos pacientes a gente já deveria ter encaminhado para a Tércia, que tem diversas informações familiares, diversos tumores na família, ninguém nunca fez teste genético, talvez aí a pessoa que esteja sentada na nossa frente seja o próximo a ter algum diagnóstico e ninguém nunca fez essa orientação. Ou seja, essa necessidade de uma busca ativa, essa necessidade de estar e para cuidado da saúde e não ir ao médico para tratar a doença, essa mudança do jogo, como a própria Tércia comentou, da prevenção, isso é extremamente importante para a orientação, isso é extremamente importante, e que isso possa vir para a gente no tom de sexualidade, né? Mas que venham no tom de sexualidade não só no momento que já tem alterações de disfunção erétil, né? Ou seja, que possa vir de maneira precoce, desde uma orientação sexual, que pode ser extremamente ampla, até a gente, a partir daí, ter outros vínculos que se desdobra para outras orientações, até chegar a partir de 40, 45 anos, da gente ter um acompanhamento relacionado ao câncer de próstata. A recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, a partir de todo mundo, a partir de 45, pelo Ministério da Saúde, a partir de 50 anos de idade, ou seja, para o homem maduro... A partir de 45 anos. Pela Sociedade Brasileira de Urologia, a partir de 45 anos de idade. Pelo Ministério da Saúde, a partir de 50 anos de idade. Quem tem história familiar positiva ou que é negro deve começar 5 anos antes. Ou seja, 40 ou 45 anos já deveria ter esse acompanhamento do ponto de vista da próstata. Renato, faz sentido fazer o acompanhamento a partir de 20 anos da próstata? Eu tenho história familiar positiva? A resposta é que a gente não tem dado na literatura que suporte esse acompanhamento a partir de 20 anos de idade. A gente não tem nenhum relato na literatura de câncer de próstata de maneira muito precoce. Só para que possa ter ideia, o diagnóstico de idade média é 72 anos de idade. 72 é o diagnóstico de idade média relacionado a câncer de próstata. Perfeito. Doutor Arthur, sobre o ponto de vista, eu queria ouvir você sobre esse ponto de vista, né, da cultura, né? Como é que isso impacta quando o paciente chega no seu consultório? Bem, como, né, meus colegas já estavam dizendo, tem um estigma muito grande a questão do toque retal. Pensar de certa forma é um pouco invasivo. Sim, não podemos negar isso. Mas diante de todo o tratamento, né, caso, né, venha a se confirmar um câncer de próstata, todo o tratamento recorrente a esse diagnóstico é muito mais invasivo do que o exame toque retal. Então, numa escala de custo-benefícios, ele
é praticamente nada, né? Simplesmente é rápido, fácil, indolor, uma vez por ano. Então, é muito melhor que se faça o exame toque retal do que, por exemplo, vá a 35 sessões de radioterapia ou seja submetido a uma cirurgia extremamente agressiva. Mas tem esse medo, né? Os pacientes têm esse medo, essa masculinidade frágil, muitas vezes que a gente encontra no consultório, muitos pelo histórico de vida. Claro que isso independe de faixa etária, independe de classe social, mas principalmente aquelas pessoas com menos, né, com menor instrução. Então, às vezes chegam para mim muitos pacientes assim, advindos do interior, aquele receio, aquele medo, não, eu sou homem, né, eu monto a cavalo, eu pego o boi pelo chifre, então isso não me derruba, não. E se não cuidar, derruba. Né? Então, a gente tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da mente. Tratar de câncer de próstata não te torna menos homem. É o primeiro ponto que eu falo com os pacientes. Porque, às vezes, eles chegam já num estágio um pouco mais avançado de doença, em que é necessário fazer ali um tratamento hormonal, ele tem uma queda de libido muito rápida, né? Assim que ele começa o tratamento hormonal. E eles falam, vou parar o tratamento porque isso não é para mim. Eu prefiro que a doença tenha uma progressão do que vir aqui uma vez por mês, de 3 em 3 meses, para fazer esse tratamento hormonal. Isso não é para mim. E eu sempre coloco, vamos colocar na balança. Né? É claro que realmente tira sua libido, tudo, mas você está pronto para conviver com a possibilidade de futuramente ter dores mais intensas, né? De não ter nenhuma prática sexual por causa de diversas limitações da progressão da doença. Então, eu sempre coloco isso na balança com os pacientes. Você tem certeza do que você está me falando, que você não quer tratar por causa disso? Eles acabam recuando. Né? Falam, não, prefiro ter, né, uma prática sexual mais limitada, né, reaprender a ter essa prática sexual do que não ter prática nenhuma, porque eu estou com dor, porque eu tenho que fazer quimioterapia. Então, isso é muito interessante, essas conversas. E como que eu consigo ver, de certa forma, que essa psicoeducação, que isso é um trabalho realmente de psicoeducação. Às vezes, a psicoeducação tem que vir antes do processo terapêutico, dele trazer as suas questões. Às vezes, você tem que orientar esse paciente. Porque, como o Renato dizia, né, ele, desde os 14 anos, ele não foi ao urologista, ele não fez o acompanhamento, ele não foi orientado acerca dos cuidados que ele tem que ter. Então, quando ele chega no consultório, eu tenho que fazer esse trabalho de orientá-lo, não só a respeito do tratamento oncológico, porque às vezes nem me compete isso, mas tenho que orientá-lo acerca de questões básicas, de cuidado básico, de promoção de saúde, de fazer exercícios físicos, de ter uma reeducação alimentar, cuidado com diabetes, com pressão alta, que isso pode aí complicar o tratamento oncológico, não só de próstata, mas qualquer outro tratamento oncológico. Então, a gente tem que trabalhar em cima disso para que esse tratamento seja o mínimo invasivo, o mínimo agressivo possível. Porque eu sempre falo, tratamento é para viver e viver bem. Viver com qualidade de vida. Qualidade de vida, no meu ponto, se resume em 3 coisas, né? Comer, dormir e não sentir dor. Então, nós temos que trabalhar para que o seu tratamento seja decorrente disso, que você tenha qualidade de vida. O resto é ganho. A gente vai ganhando aos poucos. A gente ganha performance sexual, a gente ganha libido, a gente ganha potência. Sempre oriento, olha, não faça uso de qualquer estimulante sem uma consulta com o urologista ou, né, e, no caso, cardiologista. Né? Não faça uso de Viagra, de qualquer outro potencializante sexual, porque às vezes os pacientes já querem, assim que começa o tratamento, fazer uso
Eu falo não, né? Vai com calma, busca a orientação do profissional correto, ele liberando, não tem nenhum problema, faça uso da maneira que você achar melhor. Muitas vezes falam, com o tempo, desse primeiro impacto, falam comigo, Arthur, nem foi necessário. A gente vai se virando, a gente vai aprendendo a lidar. Eu falo, ótimo, é isso mesmo, é um dia de cada vez, é um passo de cada vez. Você passou por um processo muito agressivo, então vamos aí readaptar para a gente lidar com essa situação nova, porque o tratamento, às vezes, de próstata, ele dura muito tempo. Ele dura 5 anos, o paciente para, depois o PSA volta a subir, ele volta, faz mais 5 anos de tratamento, é submetido a uma quimioterapia. Então, é um longo período de tratamento que ele vai ter que se readaptar diante disso. Senão, não tem como, né? Senão cai mesmo na depressão, em crise de ansiedade, e aí torna-se cada vez mais difícil essa adesão ao tratamento. Perfeito, obrigada. Doutora Tessia, aqui uma pergunta da Mônica Tarantino, da repórter do Medscape. A pergunta é a seguinte: qual é o papel da família e parceiro, da parceira, em lidar com esse momento psicológico também, e também do processo do tratamento do paciente durante enfim, o prosseguimento da doença? Como é que o que pode mudar, o que pode ser determinante nesse papel do parceiro ou da parceira? Fundamental, né? Esse apoio em qualquer que seja o cenário, né? Então, se é um cenário de uma doença mesmo inicial, curativa, até para tentar que os pacientes, tem muito paciente muito ansioso, que só pela palavra câncer não entende, né? Não compreende, às vezes nem teria, às vezes a gente pode fazer o que a gente faz em muitos pacientes, que é vigilância ativa, apesar das características, né, com determinadas características, mesmo com o nome câncer de próstata, a gente pode vigiar esse paciente, né? Então, isso, às vezes, a parceira e a pessoa que está do lado, com essa compreensão, ajuda muito, né, nessas decisões de quais caminhos tomar em relação ao tratamento. Então, isso eu estou falando num cenário, claro, de uma doença de baixo risco, né? Mas que é muito comum isso na prática, né? A influência e o apoio, o entendimento da família, né? De quem está acompanhando o paciente, para que ele consiga definir, né? Junto com a equipe médica, o melhor tratamento, né? Porque muitas vezes eles não conseguem compreender, porque já vem sempre aquela coisa de câncer, né? Câncer, então como que eu posso observar e, enfim, fazer exames e não ter uma intervenção? E no cenário de uma doença avançada, né, metastática, também é fundamental, né? É uma mudança no estilo de vida do paciente, né? Às vezes, a depender de como esse paciente progrida e de quais limitações ele venha a ter, é fundamental que ele tenha esse apoio, esse entendimento. Eu não sei o quanto que em casa esses pacientes conseguem conversar, né, e expor realmente todos os seus medos, todas as suas angústias, mas é justamente por isso que a gente sempre tem que trabalhar em equipe multidisciplinar. Então, tem a equipe, o psicólogo, a equipe da psicologia, da nutrição, a equipe de cuidados paliativos, que é fundamental e tem que vir ao diagnóstico diante de uma doença metastática, e essa equipe também cuida da família, né? Então, tem momentos específicos de consultas com a família, né? O cuidador de um paciente oncológico é uma pessoa que tem que ser muito, muito bem vista, bem acolhida, né? Porque é difícil estar doente, é difícil ter o diagnóstico, sem dúvida, mas o cuidador também sofre muito, né? Já falando no cenário de uma doença muito avançada, né? E o paciente em fase ativa de morte, enfim, é muito, muito complexo, são muitas mudanças. Às vezes aquele paciente era o provedor da casa, em termos financeiros, e para de trabalhar, então são muitas questões. Então a gente tem que trabalhar com uma equipe multidisciplinar e olhar muito para a família, tem que ter esse apoio da equipe também para o familiar, é fundamental.
temos que estar muito juntos. É tanto que quando a gente tem um paciente que já numa doença mais avançada e vem sozinho em consulta, fica tudo muito mais difícil, né? Ou se tem não tem uma passagem do que aconteceu na consulta de uma forma muito, muito clara para os familiares, a gente já fica com mais dificuldade de cuidar desse paciente, né? Coisas básicas, né? Tomar as medicações, a hora que tem que tomar, alimentação, cuidados básicos, né, do dia a dia que esses familiares, essa companheira aí é fundamental. E em relação à sexualidade, sem dúvida, tem que participar dessas consultas, tem que entender, né, o momento, mas como o Arthur bem falou, a gente precisa trabalhar também esse mito de que é o câncer de próstata e acabou, não tem mais relação, não é assim. Os urologistas ajudam muito a gente também nesse cenário, porque como os meninos já tinham comentado, tem a questão da queda do libido, né, por hormonioterapia, a depender do caso do tratamento. Então, realmente, é como se a gente fizesse uma castração química, né? Então, a gente quer realmente deixar essa testosterona o mais baixo possível para que tenha uma efetividade no tratamento. O que a gente tem de pior em efeito colateral desse tratamento é a queda da libido, né? Então, mas isso é um pouquinho diferente do paciente. Isso não quer dizer que o paciente não consiga ter ereção, né, de potência sexual. O Renato pode até ajudar a comentar isso. Então, a gente precisa trabalhar junto, né, porque realmente tem a questão do desejo, mas a gente pode aí de várias maneiras, e, enfim, existem pacientes que têm indicação de prótese, outras medicações, o Renato pode comentar isso melhor, para ajudar a gente nesse contexto, né, de um tratamento com intuito curativo, mas que o paciente também precisa ter essa qualidade de vida, né, que é tão importante a questão sexual. Perfeito. Eu até queria perguntar para o doutor Renato um pouco essas estratégias, enfim, também um pouco sob o ponto de vista dele como urologista, mas eu queria também passar aqui uma pergunta da Eliane Trindade, editora da Folha de São Paulo, que vai um pouco além da questão da sexualidade, mas amplia aqui os tipos de câncer, além da próstata. Ela lembra aqui que, apesar de novembro ter ficado muito vinculado ao câncer de próstata, este é um mês de alerta para a saúde masculina. Além da próstata, há ainda os outros tumores que afetam exclusivamente os homens, caso dos tumores de testículos e de pênis. Quais as causas desses outros tipos de câncer masculinos? Há prevenção possível nesses casos? É a pergunta da Eliane Trindade, da Folha de São Paulo. Muito boa. Alguns comentários, assim, só para falar comentários rápidos e complementar a fala da Tércia. A gente estava comentando sobre questões da família, como isso é recebido e como que vem a ter aí toda a condução relacionada ao diagnóstico de câncer e como isso se propaga e como que é todo o planejamento. Primeiro, é fundamental ter esse trio aqui acompanhando o paciente, ou seja, o urologista, o oncologista, o psicólogo, acaba sendo um paciente que não é um paciente exclusivo de um único médico. É importante que tenha um time de saúde na condução do caso dele. A segunda questão a gente está falando sobre sexualidade e existem dois focos. A esposa do paciente, que é o paciente vivo. Ponto. O doente está preocupado com a vida dele, mas ele também está preocupado relacionado... Desculpa. Oi, isso aí. Ou seja, a esposa está preocupada com a vida do paciente, que é o paciente vivo, independente das questões sexuais. O paciente está preocupado com a vida dele, entretanto, ele não quer perder esta situação de virilidade, de qualidade de vida e também continuar tendo relação sexual. Ou seja, numa conversa que eu e a Tércia temos de comum relacionado a essa condução do caso do câncer urológico, a gente coloca todos esses prós e contras na mesa. E muitas das vezes, olha, a gente está de frente de um paciente jovem que a gente precisa entregar múltiplos tratamentos e que esses múltiplos tratamentos podem gerar efeitos colaterais
mais intensos relacionados à parte sexual, a esposa sempre prefere, olha, o que seja melhor para que eu possa ter meu marido vivo por mais tempo ao meu lado. E o marido, muitas das vezes, fica calado, não tenho dúvida que ele está pensando, olha, vamos tentar ter um balanço nessa escolha, mas que eu também gostaria de me manter vivo do ponto de vista sexual. Essa é uma situação importante, ou seja, tem uma questão diferente. A segunda questão que é importante é momentos do ponto de vista da história natural da doença, né? Quando a gente tem o diagnóstico, é aquele paciente que é muito do Arthur, né? Assim, eles não assimilaram completamente a doença, tem um planejamento longo, sai do consultório da Tércia com um bolo de pedido de exames. Ela falou em estadiamento, eles não têm ideia do que é que seja estadiamento. O Renato falou algumas situações de cirurgia, como fazer, opera por robô, não, sim. Enfim, fica complexo, diversas informações, onde talvez o foco inicial seja, olha, eu quero me livrar desse estágio, eu quero me livrar da doença. Depois, passado um período, olha, seu PSA está ótimo, está tudo bem, mas, Renato, olha, está tudo bem, a doença está controlada, mas, olha, eu estou impotente. O que não era preocupação para ele lá atrás, e que ele talvez pouco conversasse com o Arthur sobre esse cenário, passa a ser, olha, eu agora estou vivo, né? Aquele bicho-papão ficou para trás, eu não morri, e agora eu quero voltar a ter minha função sexual que eu tinha antes. Ou seja, aí volta a ter uma conversa também no cenário do ponto de vista sexual. Dependendo do tratamento, se a gente tem um paciente castrado, que a gente faz uma deprivação androgênica, diminui a testosterona, é aquele paciente que ele tem pouco libido, o libido faz com que ele tenha menos interesse do ponto de vista sexual, não necessariamente é aquele paciente, aquele casal, e a esposa, na maioria das vezes, condescendente, lógico, depende da idade da esposa, da idade de relacionamento do casal, e que isso, na verdade, muitas das vezes não gera um entrave. Se a gente tem um paciente que, após o operatório, o PSA está completamente zerado, ele tem critério de cura nesse intervalo de tratamento, é um doente que quer recuperar a função sexual. Quando o doente está castrado, quando ele está sem testosterona, ele também não responde às medicações orais, ou seja, precisa da testosterona para responder às medicações orais. Esse paciente que ele não tem tratamentos complementares que a Tércia dispara para ele, dependendo aí de cada caso, ele pode responder à medicação oral, ele pode responder à medicação injetável, e ele pode ter a necessidade de ter que colocar uma prótese peniana por não responder a nenhum tratamento desses anteriores. Ou seja, a gente tem algumas armas para poder conduzir o caso. Algo, logicamente, se a gente for pensar em prótese peniana, é algo que é novo para o paciente, é novo para o casal, e aonde a gente tem uma entrega, assim, complementando a fala do Arthur lá atrás, é que a gente tem uma entrega do ponto de vista de penetração, de ter uma relação sexual com penetração. Entretanto, a sexualidade é muito maior do que só o intuito da penetração. A prótese entrega a penetração. A gente sabe que, não tenho dúvida, que para o homem a penetração é extremamente importante, para a mulher menos, mas também valorizada, e isto fica incompleto se a gente não tem o ato da penetração e a prótese entrega isso. Sabendo que todo o ato, do ponto de vista do libido, do desejo, da qualidade, do ponto de vista da ereção, depois a gente tem o clímax, a gente tem a ejaculação, o orgasmo, tudo, isso são atos independentes que estão interligados dentro de um processo complexo. Exemplo, a gente pode ter prazer, pode ter ejaculação com pênis flácido. O doente ele não tem ereção, entretanto, ele tem toda uma relação de sexualidade e consegue também chegar ao orgasmo. Ou seja, a gente precisa ter entendimentos do que o casal pretende, do que ele se incomoda. A gente tem diversos casais, e a Tércia pode provar isso, e o Arthur também. Olha, doutor, eu entendo, a parte sexual, do ponto de vista de penetração, ficou lá atrás,
mas a gente continua tendo outras práticas sexuais e a nossa vida sexual está ok. E a gente não tem a preocupação de ter novamente o pênis ereto. Essa é uma fala normal? Não, é uma fala menos frequente. Mas, olha, eu sou um doente de alto risco, eu não quero submeter mais um procedimento, não quero ficar internado, momentos de Covid, tenho comorbidades, ou seja, é algo que cada fase entende todo esse cenário. Precisa ter uma discussão de casal, precisa ter um entendimento da doença, um planejamento de tratamento, ou seja, não é algo que a gente entrega para o casal, para o paciente, um único modelo, né? É algo muito customizado, é uma prática individualizada, de consultório, nessa interação, e nesse time acaba sendo muito interessante que, olha, o Renato, a Tércia me liga, olha, vale a pena que esse doente quer colocar uma prótese, Arthur, olha, o que você acha disso? Não, olha, a esposa não está contente, aí você entende que ele possa ter alguma relação extraconjugal, enfim, tem algumas confusões no meio do caminho também que a gente se mete, mas é algo que a gente tem sempre o interesse e o intuito de ajudar, e essa é a nossa missão, né? Você está mutada. Estava no mudo, estava falando que era formidável, muito interessante sua colocação, e a gente está encerrando já, a gente já estava fazer a última rodada de considerações finais, abrindo aqui com o Arthur, enfim, pedindo, além das suas considerações finais, um pouco reforçar o papel do acompanhamento psicológico nos tratamentos, nesse processo todo que né, sabemos o quanto é difícil, e a importância da prevenção. Arthur, a palavra é sua. Muito obrigada. Eu agradeço, Gisele, pela oportunidade, eu também Tércia e Renato pela parceria hoje. Sim, o acompanhamento psicológico aí, junto com toda a equipe multidisciplinar, se faz fundamental. É tudo muito novo para esse paciente, para essa família, né? Respondendo também um pouco da pergunta anterior. Toda essa família tem que reaprender a conviver com esse tratamento, com essa nova condição. Então, é um processo que todos ali envolvidos têm que saber lidar. Ceder de um lado, de outro, aprender a aceitar, a confiar, a pedir perdão, a se entender, a escutar, a se conhecer. E isso, né, o nosso trabalho aqui da psicologia vai facilitar esse processo. A gente não vai fazer milagre, não vai fazer com que, enfim, todos os problemas sejam solucionados, mas a gente vai facilitar esse processo, né? Que seja, eu sempre falo, que seja o mais tranquilo possível, né? Problemas todos nós temos, em todas as fases da vida, de todas as ordens, seja financeira, emocional, afetiva, relacional. E, claro, o tratamento oncológico é só mais um problema ali que muitas vezes nem é o maior, né, diante de algumas situações. Então, a gente vai facilitar esse processo, acolher esse paciente, essa família, e passar o máximo de tranquilidade possível, né? Seja no estado inicial de doença, seja já com uma doença avançada, metastática, ali cada uma com sua particularidade. Até falando um pouco, né, da outra pergunta que você fez, que são tratamentos completamente diferentes, que ela perguntou, da próstata e do testículo, né? O testículo ele tem particularidade de pacientes muito jovens e a próstata já na fase adulta para a velhice. E é diferente, tem que ser diferente, né? São públicos diferentes, são idades diferentes, maturidades diferentes. E esse paciente de próstata, ele muitas vezes ele se reencontra ali durante uma sessão de terapia. Ele fala, nossa, eu com toda a minha idade, com toda
a minha vivência, eu nunca parei para pensar nisso, eu nunca parei para pensar no meu autocuidado, na minha vida, nas questões emocionais que perpassam pela minha vida toda, e só que durante um tratamento oncológico que eu pude me deparar com isso, que eu pude me haver com as minhas questões e, né, enfrentá-las. E uma coisa que eu sempre falo com os pacientes você está com medo? Vamos com medo. Pega esse medo e vamos dar as mãos para ele e vamos embora. Melhor ir com medo do que não ir. Então, é sempre uma lição que eu deixo para eles, né? E esse medo, ele faz parte da vida, né? Eu tenho medo, vocês têm medo, é inerente ao ser humano. A forma com que a gente lida com esse medo, que aí é moldável, né? É modulável. E quanto melhor a gente aceitar essa condição, mais fácil fica qualquer processo, seja ele oncológico ou não. Muito obrigada, Arthur. Doutora Tércia, a palavra é sua, suas considerações finais. Muito obrigada. Não, eu que agradeço, Gisele, agradeço ao Arthur, ao Renato também, a todo mundo que pôde aproveitar esse momento, agradecer ao Grupo Oncoclínicas aí a oportunidade, e acho que eu queria deixar de mensagem final é prevenção mesmo, né? Acho que esse é o foco, tem que ser o foco. Então, pacientes, de uma forma geral, né? Não só nem nos homens, mas nos homens acho que a gente tem que trabalhar mais a questão do preconceito, né? Que faça com que essa prevenção ocorra, mas de uma forma geral, né? Se cuidem, tenham uma alimentação saudável, exercício físico, a prática regular de exercício físico. A gente bate tanto nisso ao longo do ano, nas campanhas, né? Contra o câncer, de uma forma geral, mas as pessoas precisam acreditar, né? Esses dados são muito robustos, com a redução do câncer aí de 30% a 40%, com essas medidas aí básicas, que tem que ser o nosso dia a dia. Acho que é isso. Obrigada, gente. Muito obrigada. Doutor Renato, a palavra é sua. Eu queria puxar uma última pergunta, exatamente sobre esse ponto de vista do preconceito, um pouco sua visão sobre esse novo homem que mudou, que está mudando, e que o preconceito também precisa acabar, né? Eu queria o seu olhar para isso aí como urologista também. Muito obrigada aí pela sua participação. Obrigado a você, Gisele, obrigado ao Grupo Oncoclínicas, Arthur, Tércia, ótimo da gente estar junto aqui. Eu acho que o que é importante é da gente passar como mensagem nesse período do Novembro Azul. É fundamental que a gente tenha a ideia de uma busca ativa ao urologista, sabendo que o câncer de próstata é uma doença silenciosa e que é fundamental que a gente tenha um diagnóstico precoce. O fator de risco relacionado a câncer de próstata, idade e hereditariedade, a gente não consegue mudar. As outras situações mesmo que a Tércia também trouxe aqui, são situações gerais, mas a gente não consegue palpar, né? Olha, vamos fazer atividade física, a gente precisa ter o controle do ponto de vista de dieta, comer legumes, verduras, parar de fumar e tudo. E o quanto isso é palpável, o quanto que eu preciso comer de quê, o que eu preciso fazer de atividade física para eu poder efetivamente entregar essa prevenção com o câncer de próstata. A gente não tem isso, e isto é uma situação que a gente precisa valorizar, porque isso a gente sabe que o câncer ele é multifatorial e as alterações do ponto de vista desses nossos hábitos geram gatilhos de risco para as mutações e para o desenvolvimento do câncer. Ou seja, isso é multifatorial e vale a pena que a gente possa se cuidar dessa forma. Isso vai ser importante para que a gente possa evitar câncer de colo, câncer de pulmão, também ter benefícios do ponto de vista da próstata, mas isto não é só exclusivamente para a próstata, isso é de uma vida mais saudável, ter essa prática acaba sendo isso importante. Sobre a questão do preconceito, Gisele, acho que cada vez mais a gente tem tido uma população mais plural, a gente tem tido uma população mais informada, uma população que tem aí uma informação mais facilitada, mais direta. Antes a gente precisava ler o jornal, comprar o jornal, a gente participou ainda, o nosso vestibular saiu impresso nos jornais, né?
Hoje em dia a gente, na verdade, hoje em dia a gente tem tudo isso em mídia social, em rede social, o WhatsApp é uma penetração nossa do dia a dia, ou seja, a informação é muito mais viva e é importante que a gente tenha esse cuidado para que a gente possa estar aqui, estar comemorando a vida, ver os nossos filhos crescerem, ficarmos idosos, serem as pessoas da história da família e poder propagar essa informação dentro dos familiares, dar esse testemunho de vida para os nossos pares, para os familiares, para o nosso ambiente de trabalho. Eu acho que essa é uma motivação importante e olhar para cima e continuar tendo aí respeito a essas pessoas e saber que isso faz diferença para que a gente possa chegar a idades mais velhas, né? Ou seja, é importante a gente ter o autocuidado, e esse autocuidado, como o Arthur comentou, o autocuidado mental, o autocuidado de saúde, ter essa informação e essa definição de saúde de maneira ampla. Gisele, antes de terminar, só para falar uma situação bem rápida que foi comentada numa pergunta, isso se passou, o tumor de testículo, sobre bem rápido, o tumor de testículo, o fator de risco relacionado a tumor de testículo é história familiar, o testículo não chegar na bolsa escrotal e ter história de tumor de testículo contralateral, ou seja, já teve história do tumor de testículo do lado direito, pode ter do lado esquerdo. E é uma população mais jovem. Qual é o principal sinal do tumor de testículo? Aumento do testículo de maneira indolor. Passou a ter aumento do testículo de maneira indolor, é um dos principais tumores que a gente precisa ter uma avaliação, é uma emergência urológica, é uma avaliação imediata da tércia, minha, precisa de ter uma intervenção mais rápida possível, é um tumor que a gente chama de um tumor germinativo, né? De células iniciais, de células jovens, e que tem um crescimento, um dos crescimentos mais importantes, maiores do corpo humano, ou seja, acomete pacientes jovens, um crescimento rápido e precisa logo ser diagnosticado e ser visto. A janela de diagnóstico é de adolescentes até 35 anos, ou seja, sai da faixa etária relacionado aos pacientes com risco de câncer de próstata. E o outro tumor que foi comentado, esse sim a gente pode fazer uma prevenção, que é a prevenção de água e sabão, que é a prevenção do câncer de pênis. O câncer de pênis, os doentes que têm câncer de pênis, na maioria das vezes, têm má higiene peniana e tem história de fimose, ou seja, fimose é aquela aderência do pênis ao prepúcio e que não consegue expor a cabeça do pênis. Não expondo a cabeça do pênis, acaba que sempre mantém um ambiente sujo, acaba tendo alterações celulares, e essas alterações celulares à frente podem gerar câncer de pênis. É um tumor muito mais raro, mais prevalente, principalmente na população do norte e nordeste do país, por dificuldade de acesso à saúde, pacientes com diagnóstico tardio relacionado à fimose e podem ter diagnóstico relacionado a câncer de pênis, ou seja, a gente já teve algumas campanhas da SBU fazendo em ônibus, fazendo postectomia, cirurgia de fimose de maneira em larga escala, por exemplo, no Maranhão, que é uma área extremamente prevalente de câncer de pênis, ou seja, são todos tumores urológicos, mas com incidências e com prevalências que são diferentes aí relacionadas e tipos histológicos diferentes, ou seja, são múltiplas conversas e que isso tudo pode estar dentro do Novembro Azul e tudo. A resposta é sim, a valorização é saúde do homem, talvez a próstata seja aí o coração da nossa especialidade e por isso que é muito propagado, divulgado, seja aí a ideia de referência de pronto para a população de um modo geral. Eu acho que como mensagem final visite o urologista, tenha preocupação de ter uma conversa com o Arthur. Esse momento com o Arthur aqui, eu fiquei com vontade de ligar para ele. Eu acho que eu preciso. Fique à vontade. Para mim, né? Algumas coisas.
E, assim, vale a pena ir na Tércia, não tenho dúvida que a Tércia vai tratar, já tendo histopatológico na mão, mas pode acompanhar e orientar a família, de um modo geral, de todos e diversos pacientes com história relacionada a algum tipo de câncer, né? E essa live acaba sendo bastante rica para a gente poder propagar a mensagem, divulgar a informação e poder ter maior acessibilidade a uma penetração de maior número de pessoas. Obrigado pelo tempo de todos aí. Desculpa se eu me alonguei, Gisele. Não, foi ótimo, foi super importante. Muito obrigada, doutor Renato, muito obrigada, doutora Tércia, Arthur, muito obrigada à nossa audiência. Lembrando aí que a gente está terminando novembro, mas a prevenção não termina, né? Então, acho que Novembro Azul tem que ser expandido. A gente fez uma campanha muito legal, o Grupo Oncoclínicas fez uma campanha muito legal, tem um rap legal, assim, falando desse novo homem, que o preconceito precisa acabar. Realmente é muito bacana, vale a pena ir no nosso site para dar uma conferida. E eu agradeço aí, e fica com a gente na próxima semana, dia 5 tem mais live. E muito obrigado aos nossos convidados. Até mais. Tchau. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada.